A ideia dessa apresentação é trazer um pouquinho da forma como a Secretaria, ao longo dos últimos 10 anos, trabalhou com a temática dos serviços ambientais e, mais do que isso, com a questão da conservação em áreas privadas. Pode passar, por favor. Embora a gente já tenha ocorrido nesse evento uma discussão pela manhã com relação aos serviços ambientais, acho que uma coisa que não ficou muito clara é que, para a gente poder discutir essa questão dos instrumentos econômicos e a conservação através desses instrumentos, a gente tem que pensar numa mudança de paradigma, né, de uma política baseada no comando e controle, na punição e em um arcabouço legal imenso, né, com a lei de crimes, com a própria política nacional de meio ambiente e com as questões de instrumentos normativos para uma transição de uma política voltada para a questão do incentivo, da compensação e da conservação. Isso é uma mudança muito, muito grande e muito séria. Eu sempre trabalhei nessa questão da conservação, de unidade de conservação e conservação em áreas privadas, e tentei, quando voltei para a Secretaria do Estado, trabalhar com fiscalização. E é muito frustrante, né? Porque, quando a gente pensa nos resultados desse tipo de trabalho, nem que a gente tivesse um batalhão de pessoas, né, tentando fiscalizar, a gente tem uma série de problemas, tanto com relação a recursos humanos, quanto com relação à morosidade dos processos administrativos, com relação às punições, né, com relação aos crimes ambientais. Então, é muito positivo esse trabalho em outra linha, né? Um trabalho que trabalhe na linha do princípio de quem conserva tem que receber por isso, né? Que é o modelo de muitos projetos, inclusive, que foram mostrados aqui hoje, inclusive em Itaipu. Pode. Aqui eu trouxe algumas definições, eu não vou ficar trabalhando nisso, porque a maior parte do nosso público é super especialista no assunto, né, mas com destaque para duas delas. A primeira, que é da avaliação ecossistêmica do milênio. Essa avaliação foi realizada nos anos de 2004 a 2005 e continua acontecendo, mas foram os primeiros anos. E marcar esse trabalho, né, que é mundial, organizado pela Unesco, propiciou a divulgação e a popularização do termo serviços ambientais. Então, a definição básica que ela traz é que são os benefícios que os ecossistemas trazem para as populações voltadas para o bem-estar humano. E aí, por último, eu destaquei ali a definição que o Plano Diretor Estratégico de 2014, a Lei 16.050, traz, que é uma definição também muito semelhante à que a própria avaliação ecossistêmica do milênio traz. Aqui um esqueminha, né, com todos os tipos de serviço aí num mapinha, né, bem básico. E aí a gente sempre observa a presença da água. E daí, na minha apresentação, vocês vão ver que a maior parte dos modelos que a gente tem difundidos no país são voltados para a questão do pagamento por serviços ambientais, voltado para a questão da produção de água, a manutenção da produção. E aqui eu não poderia deixar de trazer a discussão para o foco do município de São Paulo. Então, algumas fotos aí da região de Mananciais, da região de Parelheiros, onde a gente ainda tem um uso rural significativo, onde a gente tem ainda o único rio limpo, efetivamente, da cidade, que é o Capivari, onde a Sabesp capta água para o abastecimento, revertendo para Guarapiranga, e as ocupações nesses locais, que a gente sabe que é um grande problema de gestão do município de São Paulo e de toda a região metropolitana. E aí, basicamente, os esqueminhas, né, de pagamentos de projetos que foquem a questão do pagamento de serviços ambientais e a questão da água, né, então, com o objetivo a produção da água, e os arranjos, que a gente já viu bastante trabalhados, voltados prioritariamente, né, isso é até um processo evolutivo desses projetos, de trabalhar com a questão da assistência rural, e tudo isso que foi falado, que Itaipu faz, uns exemplos muito bacanas, de trabalhar com o produtor rural, e algo que a gente já vem fazendo um pouco no município de São Paulo, e a gente vai falar um pouco aqui nas unidades de conservação na Zona Sul. Aqui são os marcos legais, então a gente trabalha desde o âmbito federal, e o problema que a gente tem de não ter um marco legal federal que estabeleça uma política nacional de pagamento de serviços ambientais. Então, hoje, o que a gente tem são os municípios e estados tentando produzir legislações específicas, e vira uma dificuldade imensa, né? Eu me lembro o caso do Paraná. Eles têm 6
desde uma lei, aí vem um decreto e mais 4 resoluções para tentar implementar uma política estadual de pagamento por serviços ambientais. E no município de São Paulo, como vocês vão ver, não foi diferente, né? A gente tem o marco, então, do novo Código Florestal, da nova Lei Florestal, que fala da possibilidade da existência de pagamento por serviços ambientais, como iniciativa para conservação em terras privadas, e dos projetos de leis que foram mencionados, que, enfim, tramitam há muito tempo no Senado e na Câmara Federal, mas até hoje a gente não tem essa política. No âmbito estadual, o atrelamento dessa questão do pagamento por serviços ambientais, que acontecem com alguns projetos, alguns deles voltados para RPPNs, outros voltados para as propriedades, como mina d'água, mas ancorados na política estadual de mudanças climáticas, né? Também não existe uma política estadual de pagamento por serviços ambientais. Por fim, a gente vem para o Plano Diretor Estratégico de São Paulo, e aí vocês vão observar a trajetória que nos levou a conseguir não ter uma política específica, mas o plano diretor trouxe a viabilidade do pagamento e estabeleceu como esse pagamento vai se dar, né? Então, por meio de um plano que vai ter que ser feito das áreas prestadoras, então, portanto, ele não vai se restringir à Zona Sul, é um plano que tem que mapear esses serviços, de que forma eles se distribuem no município, e aí este plano vai viabilizar a gente ter um projeto, efetivamente, de pagamento por serviços ambientais. A gente tem, inclusive, uma previsão legal no plano diretor, que é destinar 10% dos recursos anuais do FEMA, do Fundo Especial de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para o pagamento de serviços ambientais. O que é uma coisa interessante, né? Esse fundo tinha bastante recurso, hoje não tem mais, por uma questões administrativas da Secretaria do Verde, da Prefeitura de São Paulo. A gente vai falar um pouquinho mais à frente disso. Aí a gente tem a composição desse plano, então, evidentemente, das áreas prestadoras, ele terá um diagnóstico, uma avaliação dos custos necessários financeiros para custear esses projetos que a gente terá de pagamento por serviços ambientais, os prazos, a própria metodologia de pagamento que será utilizada. E ele prevê, né, o plano diretor, que esse plano tem que ser aprovado pelo CADES, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E aí eu trouxe alguns exemplos, eu acho que de manhã a gente já falou disso, mas o exemplo de Nova York, né, que é associado à água, né, eles tiveram um trabalho imenso, e aí eu vou voltar a uma coisa que a Mônica falou, sempre essa questão da cooperação, da sensibilização, da união. O sucesso desse projeto, né, de Nova York, que ainda aconteceu no século XX, né, não no XXI, como a gente tem no Brasil, foi, de fato, a mobilização das pessoas, o envolvimento da sociedade civil organizada, então a gente teve uma ONG forte, envolvida junto com o governo, para que fosse viável, né, o projeto. A Extrema, que a gente já falou um monte. E aí a gente vem para esse histórico na Secretaria do Verde, que tem um marco muito importante, que é no ano de 2006, foi assinado um termo de cooperação entre a Fundação Grupo Boticário e a Secretaria do Verde para a implementação de um projeto de pagamento por serviços ambientais na bacia da Guarapiranga e no território das duas APAs, Capivari Monos e Bororé Colônia. Essa parceria, ela tinha, claro, como objetivo principal a proteção dos mananciais, que a gente, embora exista um arcabouço legal, né, antes a Lei de Mananciais, de 76, depois as leis específicas, as próprias unidades de conservação, e ainda assim a gente via um processo de degradação, né, de diminuição da vegetação, e a gente achou que era uma alternativa legal fazer essa parceria. Então, a Fundação Boticário captou esses recursos internacionalmente, Mitsubishi Motors e Redding Griffith, e a Secretaria do Verde teve um trabalho de seleção e indicação de algumas propriedades, lugares mais onde a gente acreditava que era mais adequado que houvesse essa articulação, né, essa sensibilização dos proprietários para participarem do projeto, e no monitoramento dessas áreas, dessas propriedades que foram contempladas. Aqui é um pouco o índice que foi criado pela Fundação Boticário, que levava em consideração, bem diferente do que hoje a gente vê, né, nos projetos de pagamento por serviços ambientais,
as características ambientais da propriedade e assim muito em que medida essa propriedade, quantas nascentes, qual é a área de mata que ela tinha, enfim. Hoje, a própria Fundação Boticário desenvolve esse projeto que se chama Oasis em vários municípios do Brasil, principalmente no Sul e Minas Gerais, e o projeto teve uma grande mudança aqui, vai muito ao encontro do que nós discutimos aqui, que é a questão da orientação técnica ao proprietário rural. Então, num sentido tanto da restauração das APPs, da averbação das reservas legais, ao manejo adequado do solo, enfim, todo esse trabalho. Então, hoje, a gente tem um trabalho da própria Fundação Boticário muito diferenciado do que foi feito em 2006 nessa parceria. Aqui são os resultados do projeto. A gente tem mais de 740 hectares, né, conservados a partir desse projeto. Ao todo, foram 14 propriedades que assinaram um contrato entre a Fundação Boticário e o proprietário das áreas, e mais de 100 nascentes protegidas a partir disso, e foram contratos de 5 anos de vigência. Hoje, a gente não tem mais o projeto, ele foi finalizado, e o objetivo dessa parceria da Fundação Boticário, e ainda é, né, nos municípios, é hoje muito mais não prover financeiramente os projetos, mas subsidiar tecnicamente, metodologicamente, o desenvolvimento e a implantação desses projetos. E é isso que a gente tem trabalhado, eu vou mostrar para você junto com a Fundação Boticário. Aqui são os resultados, eu vou passar. E, depois de 2006, houve uma série de tentativas de se estabelecer, não só a partir de estudos técnicos, de se estabelecer uma política municipal de pagamento por serviços ambientais, e a gente não teve efetividade, isso não andou. As minutas de projeto de lei foram para a Secretaria de Governo e voltaram, e hoje de manhã que eu me dei conta que, desde então, se passaram 10 anos, e aí, enfim, a gente conseguiu colocar no plano diretor, e hoje a gente tem a possibilidade, tem um marco legal que viabiliza a questão do pagamento por serviços ambientais. Então, em 2015, finalmente, a gente, no final do ano, né, no final do ano passado, foi criado um GT, que é, por enquanto, interdepartamental, quer dizer, conta com os departamentos da Secretaria do Verde, então, o DEPAV, o DECONTE, o DEPLAN, os vários departamentos, mas a nossa intenção, né, a gente já existe essa minuta, e a gente está em tratativas com o gabinete da Secretaria, de estabelecer um GT intersecretarial, que reúna a Secretaria de Trabalho, né, evidentemente, porque eles que tocam toda a questão da agricultura no município, né, agricultura sustentáveis, e a gente, evidentemente, é um parceiro fundamental, sempre trabalhou conosco na região sul, e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Apesar dessas duas secretarias não estarem, o GT ainda não existir formalmente, esse GT intersecretarial, nós já estamos trabalhando desde meados do ano passado, num trabalho um pouco mais de levantamento de dados, né, levantar todos os editais que existem, para não inventar uma coisa nova, né, usar o que existe de mais testado e aprimorado. Então, São José, por exemplo, tem um edital, a cidade de São José dos Campos tem um edital lançado no final do ano passado, muito interessante. Então, a gente pretende fazer algo semelhante a isso. E a gente pretende também, para atender a elaboração do plano, organizar um workshop ainda para o final do ano, né, de agosto em diante, agosto ou setembro, um workshop para a gente reunir essas iniciativas, né, Salesópolis, com a TNC, a Extrema, enfim, várias iniciativas que a gente conhece, e discutir isso, porque um dos grandes desafios é definir a metodologia de valoração, muito discutida, né? Na Secretaria existem dissidências. Esse tema de pagamento por serviços ambientais enseja nas pessoas uma série de motivações, que vão desde a discussão ética, como que eu vou valorar a natureza, né? Até a discussão de que, não, eu vou pagar por boas práticas, que o cara mantenha a propriedade dele com uma cerca, que ele mantenha que ele recupere a sua área de preservação permanente, enfim. Então, é nesse sentido que a gente tem caminhado. E agora, numa aproximação recente, mas também trazida de novamente, a questão da TNC, a gente tem uma reunião para quinta marcada com eles, a partir de uma articulação do nosso amigo da SOS, o Belô, que tem trabalhado com a gente no Plano Municipal da Mata Atlântica, um trabalho bem importante, que a Secretaria vem desenvolvendo, e, junto com esse plano das áreas prestadoras, é um dos 4 planos que o plano diretor traz, que a gente chama de 4 planos verdes. Então, é o plano das áreas prestadoras de serviços ambientais, o plano da Mata Atlântica, o plano das áreas protegidas, áreas verdes e espaços livres, e o plano de arborização.
Esses 4 planos, a gente está fazendo um esforço hercúleo dentro da secretaria para tentar articular internamente e que eles dialoguem, né? E aí imagina a dificuldade de articular com todas essas iniciativas de saneamento fundamentais para que a gente tenha sucesso nos projetos. E aí, para 2016, quais são os encaminhamentos? A instituição desse GT com as 2 outras secretarias, a SMDU e Secretaria de Trabalho, a celebração das parcerias com o Boticário, porque ela acabou de vencer, a gente está renovando o termo de cooperação, e com a TNC, a realização do workshop, e aí uma novidade, que a gente está enfrentando uma questão orçamentária, mas a gente pretende sensibilizar o secretário e o prefeito para isso, que é lançar um edital piloto, e um edital piloto na Zona Sul, numa área que tem uma importância fundamental, que é zona rural, que tem 8 unidades de conservação, inclusive o Parque Estadual da Serra do Mar, e uma série de investimentos que a Prefeitura já fez ao longo dos anos, a partir dos projetos do Fundo Especial de Meio Ambiente. E, apesar dessas unidades, 70% da área é de domínio privado. Então, a gente tem que, de alguma forma, incentivar que essas áreas continuem com um uso compatível, que é o uso rural e a floresta que existe nessas áreas. Então, aqui a imagenzinha, senão a Mônica me mata, da zona rural. E aí a questão desse novo plano diretor ter recuperado a questão da zona rural e o que isso significa, né, de importância para esse trabalho, do plano de desenvolvimento rural, que é um plano que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Trabalho e a SMDU, que tem total articulação com esse projeto. Aí eu já falei bastante, né? Então vocês observam quanto essa Zona Sul é importante, tanto para a produção de água, né, por conta da captação no rio Capivari, mas por conta dos remanescentes de Mata Atlântica, que são extremamente significativos. Um pouquinho do modelo do edital que a gente pretende construir, então, a questão de trabalhar com a floresta em pé, sim, mas com as boas práticas e pela remuneração em função disso. E, finalmente, uns desafios, né? Então, essa articulação com o Plano da Mata Atlântica, que a gente deve lançar no 2º semestre desse ano, provavelmente em agosto, um trabalho em parceria com a SOS Mata Atlântica, extremamente interessante, que a gente fez um mapeamento, que deve ser lançado no mês que vem, um mapeamento que aponta aproximadamente 33% do município, né, na controvérsia de outros mapeamentos que a gente já são conhecidos e popularizados, do Instituto Florestal e da própria SOS. Então, vocês vão conhecer esse trabalho, a gente deve lançar em breve, é muito interessante, e, evidentemente, esse projeto de pagamento por serviços ambientais tem que estar compatibilizado e dialogando com isso. E aí, uma questão, Mônica, rapidinha, que eu queria falar, era dos recursos. A gente tem a previsão do FEMA, que é o fundo, mas tem muitas outras fontes de recurso que a gente tem que usar, inclusive esse fundo de saneamento, que o segundo item, eu já até conversei com a Denise numa reunião do CADES, o segundo item de destinação desses recursos é para a criação de parques e áreas verdes, unidade de conservação. Até agora isso não aconteceu. Então, falar de produção de água sem falar de conservação, seja em área privada ou unidade de conservação, eu acho esquisito. Até ia comentar, Mônica, que eu acho que nos próximos eventos a gente tem que pensar num espaço maior para falar das unidades de conservação, porque elas têm um papel fundamental na produção de água, na prestação de serviços ambientais para a sociedade, e acho que não tem como não explorar essa temática. E a própria questão da Sabesp, que capta a água numa área de proteção ambiental, que é a APA Capivari Monos, e a gente não tem nenhuma reversão de recurso diretamente para a gestão da unidade. Então, existe até um recurso legal, que é a regulamentação de um artigo do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é o artigo 47, para que a gente possa ter isso. Agradeço a todos e peço desculpa por acelerar no final, mas 15 minutos é muito pouco. Obrigada, boa tarde.